Olá, eu sou a Arielle, mãe homeschooler. Eu tenho um Instagram chamado Amor Educa. E trocando ideia com algumas mães pelo Instagram, ou até mesmo mães que moram perto aqui na cidade, eu percebo que existem muitas dúvidas em relação a como utilizar um planner como ferramentas de registro. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar minha experiência de como que eu uso o planner para facilitar o registro das minhas atividades durante o ano. O objetivo é poder compartilhar experiências e mostrar um pouquinho dessa rotina de registro. É óbvio que você vai poder verificar, né, o que melhor se adequa à sua rotina ou ter uma ideia de como que você pode fazer isso para facilitar a sua rotina. O nosso objetivo aqui não é estabelecer um modelo de como deve ser feito, mas sim compartilhar experiências para facilitar. Uma vez que mais deixa as mães preocupadas é como dividir e estabelecer, né, esse conteúdo, essa disciplina, o que ela vai ensinar durante o ano todo. Muitas vezes ela já tem o material, mas a dificuldade maior é como que podemos encaixar isso durante o ano em que você vai aplicar o seu ensino domiciliar. E o bom do ensino domiciliar é essa flexibilidade, onde você pode adequar de acordo com a rotina da sua casa, da sua família e o estilo de aprendizagem das suas crianças. Então, eu espero que com a nossa experiência, essa troca de experiência possa colaborar com você em algum momento, na hora de você poder utilizar o seu planner como uma ferramenta de registro das suas atividades. Eu vou apresentar para vocês o planner que eu vou utilizar em 2020, que é da Marissa Cacau. Depois eu vou deixar o endereço dela do Instagram para você conhecer melhor o trabalho dela. O que acontece? Os planners que nós temos no mercado, até mesmo produzido por algumas mães, homeschoolers também, eles têm diversas formas e apresentam uma ferramenta bem completa. Alguns apresentam formas para você fazer registro, outros para você também introduzir rotina da casa, administração financeira e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu escolho dentro de um planner e como que eu monto ele apenas para fazer o registro das atividades durante o ano. As outras ferramentas como o controle financeiro e relacionada à rotina da casa, cardápio, controle de rotinas, eu deixo à parte, né? Essa é uma forma que eu entendo melhor para trabalhar e o meu planner acaba ficando especificamente para se tornar um registro das minhas atividades. Então, não é só para organizar e colocar o que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso dia a dia durante o ano, mas ele também vai se tornar um registro onde eu posso depois apresentar caso seja necessário, onde eu possa já ter, quando terminar o ano, eu já tenho pronto aquele registro completo de todas as crianças, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo é você selecionar o que você vai usar daquele planner. Se você vai querer usar ele de uma forma completa ou se você vai querer usar apenas a parte de registro para atividades. Nesse planner aqui, que eu vou usar, eu já começo com algumas adaptações, né? São fichas que eu já tenho costume de usar e aí eu acrescento nesse planner. Para isso, esse ano eu estou usando uma forma de fichário, que fica mais fácil de eu poder manusear essa ferramenta. Quando eu encaderno esse planner, eu fico impossibilitada de acrescentar ou tirar algum registro, né, durante o meu ano. Então, com o fichário, eu me sinto mais à vontade porque pode mudar alguma coisa de um mês para o outro, de um semestre para o outro, ou possa surgir alguma forma de registro de uma atividade específica que eu queira já deixar no meu planner. Então, no fichário eu tenho essa facilidade de acrescentar ou tirar algo que eu não queira ou não vá mais precisar usar. Os livros que eu utilizo para facilitar a montagem dos planejamentos e a minha organização na rotina de estudos são 2 livros. O primeiro é o Blueprint,
da Amy Nepper, que foi traduzido pela querida Cipriana Leme, e A Mente Bem Treinada, da Susan Bauer, que acabou de ser lançado, né, em português pela editora Clássica Liber. Então você pode, caso você tenha interesse, consultar esses livros para ter uma pesquisa bibliográfica mais profunda e entender melhor como que você vai fazer isso. Eu não vou abordar detalhes dos livros e tudo mais, por conta que nós já temos até outras mães no Instagram compartilhando essa parte inicial. Depois eu vou colocar também o endereço do Instagram delas, que vocês podem pesquisar, onde elas estão dando uma abordagem mais minuciosa do livro, principalmente do Blueprint. O meu foco aqui é poder ir diretamente para a prática de montagem e registro desse planner, entendendo que você já tenha tido um contato anterior de como que você pretende montar a sua organização, né, os seus objetivos, a sua visão e os valores da sua família para esse ano de 2020 relacionado ao registro e a forma como você vai ensinar. Então, no meu caso específico, eu já tenho isso montado. Então, eu apenas coloquei no meu planner uma ficha onde eu tenho já definido a minha visão, missão e os valores do meu homeschooling para o próximo ano. Então, aqui eu já defini isso e você encontra esses exercícios, essas atividades que você pode fazer para chegar a essa conclusão no livro do Blueprint. Depois disso, eu vou ter o meu calendário aqui e vou mostrar rapidamente que lá na parte de planejamento eu vou explicar para vocês por que esse calendário está todo colorido, dividido por semanas, que é a forma como eu encontrei de organizar os conteúdos que eu vou dar durante o ano. Depois disso, nada mais do que os dados pessoais da família e as crianças. Esse planner que eu estou usando te permite colocar o nome de todas as crianças que você vai ensinar, né, em casa. Então, você pode depois classificar por série, por ano, por nível, de acordo com o que você acha melhor, ou também não precisa classificar e ter apenas o nome da criança. E para cada criança, você já pode inserir o planejamento dela. Então, fica mais fácil, que fica tudo em um único fichário. Outra ficha que eu acrescentei nesse planner, apesar dele já ter uma ficha de leitura, são o checklist com os livros que eu vou utilizar para fazer leitura compartilhada ao longo do ano. E aí, como que eu faço essa lista? Baseado naquilo que eu já li no ano de 2019 e daquilo que eu já pesquisei, eu monto uma lista de acordo com as necessidades das minhas crianças. Então, de acordo com a idade delas, eu tenho um de 8 e um de 6, então eu vou montar esse checklist de livros e já vou deixar aqui preparado. Então, ao longo do ano eu vou consultar esse checklist e vou ver quais os livros vão se encaixando de acordo com o período do ano. E também eu costumo relacionar essa leitura compartilhada com algum tema, por exemplo, de história, que a criança vai estudar durante aquele ano. Então eu tento fazer essa abordagem também para poder ficar uma leitura mais dinâmica, além daqueles livros clássicos, né, que a gente já costuma ter uma lista de que a gente gostaria de fazer leitura ao longo do ano. Depois disso eu introduzi um checklist de materiais. O que seria isso? São aqueles materiais que você pretende adquirir ao longo do ano. Alguns que não estão previstos para você utilizar, por exemplo, no primeiro semestre, mas que você queira utilizar no segundo, ou algo que seja um pouco mais caro, que vai depender de uma organização financeira para adquirir. Então eu tenho ali, eu vou colocar o nome do material e o valor disso, uma pesquisa rápida de quanto custa, e vou me organizar para isso. Então são fichas básicas que estão relacionadas ao meu planner. Depois dessa primeira parte, no próprio planner eu tenho lá todos os meses do ano. Eu costumo fazer um planner semestral. Apesar de eu ter um planejamento anual, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, eu pego esse fichário e coloco apenas o primeiro semestre. Por quê? No meio do ano, quando eu der o meu intervalo entre um semestre e outro, eu vou explicar isso melhor para vocês lá na frente, eu tenho condições de avaliar se eu vou precisar mudar alguma coisa nesse plano, se eu vou precisar inserir algum outro registro,
e fica uma forma mais prática de eu fazer uma avaliação de como foi o meu semestre. E também para não ficar um planner muito grande, né, um fichário muito grosso, de difícil manuseio. Então eu divido em 2 semestres, apesar de ter um planejamento anual. Então ao longo dos meses, o que eu priorizo? Nesse planner aqui, eu tenho uma página que já tem lá o meu objetivo, os compromissos, alguma anotação e uma data importante, que é aquela informação básica do mês, né? O que você vai ter ali durante aquele mês para poder fazer. Depois disso, eu tenho uma lista de leitura individual de cada uma das crianças, que são aqueles livros que elas vão fazer leitura individuais, de acordo com o seu nível de aprendizagem, de alfabetização, entendimento e tudo mais, e os livros que nós adquirimos, os livros que pegamos na biblioteca. Então eu tenho essa lista que fica mensalmente no registro de cada criança. Em relação ao calendário propriamente, esse planner disponibiliza 2 formas. Um calendário com espaços menores, como se fosse uma agenda, e aí fica a seu critério se você gosta de colocar tudo, né? Por exemplo, os seus compromissos da casa, rotina médica, rotina de estudo. Como eu uso esse planner somente para os registros das atividades, o que eu faço? Eu disse para vocês que ele tem 2 modelos, um em forma de espaços como se fosse de agenda, e a Marissa fez um outro com os espaços maiores, onde dá para você dividir o período manhã, tarde e noite. Então eu utilizo apenas essa forma do calendário, onde divido manhã e tarde e noite, e ali eu coloco o que vai acontecer em cada período do dia. Aqui tem um modelo para vocês observarem. Então dessa forma eu consigo abrir o meu planner durante a semana ou diariamente e consigo ver o que eu vou fazer especificamente com as atividades. Eu costumo inserir a atividade e mais o esporte, né? A outra agenda de médico, essas coisas assim, eu utilizo uma planilha específica que fica exposta lá na minha cozinha, onde eu consigo ver a semana toda e aí eu consigo agendar as minhas saídas externas de acordo com aquilo que já foi programado no período de manhã, tarde, de atividade. Passando essa etapa do calendário especificamente, sempre com essa forma de registro, né? O calendário, a lista de leitura para cada mês. Eu acrescentei nesse planner, no final do semestre, depois de cada mês, eu coloquei uma parte de planejamento. Então eu abri uma ficha de planejamento com os meus planos de aula, com o meu calendário anual, e aí especificando as disciplinas que eu vou abordar durante o meu ano de 2020. Então a partir daqui eu vou mostrar para vocês como que eu divido essas disciplinas a partir do material que eu já tenho, ok? Então essa parte de planejamento é um segundo momento que eu vou falar para vocês. Nessa segunda parte da apresentação dos nossos registros, eu vou mostrar para vocês o planejamento em si. Então, eu já mostrei para vocês como é essa primeira parte, né, do planner. E dentro disso eu abro uma ficha onde eu vou selecionar aquilo que as crianças vão aprender durante o ano, de acordo com a disciplina, e como que eu vou distribuir isso durante o ano. O primeiro passo é pegar o calendário e avaliar quantas semanas eu vou ter de estudos durante o ano. E isso daí é muito particular de cada família, de acordo com a idade das crianças, de acordo com a sua proposta. Você pode talvez estar adotando um currículo que tenha 24 semanas de estudo, outro com 30, outro com 36, outro com 40 semanas, não importa. O que vai importar aqui é como que você vai distribuir isso ao longo do ano.
No nosso caso específico, nós utilizamos um programa com 36 semanas de estudos. Tanto a Susan como no livro Blueprint, você tem essa sugestão e também outras sugestões de semanas de aula. Então, vai depender muito do que da sua proposta para as suas atividades. Como que eu faço? Eu pego as 36 semanas e divido ela em módulos. Então, eu tenho 6 módulos com 6 semanas de estudo para cada uma. Aqui no meu calendário, que já é o calendário que veio no próprio Planner, o que eu fiz? Eu dividi por cores, eu fiz uma legenda, onde cada módulo é de uma cor, para facilitar a minha visualização durante todo o ano. Então, quando eu olhar para o meu calendário, eu já tenho discriminado aonde começa e termina cada módulo. Entre um módulo e outro, eu tenho uma semana de folga. Essa semana me permite avaliar como foram as semanas anteriores e programar algo que eu precise para o próximo módulo. Então, além disso, eu já coloco aqui a programação das férias e dos feriados. Então, eu já tenho toda uma noção de como que o meu ano vai acontecer. Pode haver intercorrência? Sim, é óbvio que pode haver intercorrência. Você pode ter alguma viagem que estava programada para um mês e vai ser antecipada, você colocada para depois, e você precisa fazer ajustes. Mas você tem uma noção de como que você vai trabalhar durante o seu ano. Outra coisa que eu faço também é colocar em cada módulo na legenda quando inicia e quando termina esse módulo. Então, quando eu olho para o meu calendário, eu já tenho ali, por exemplo, o meu módulo 3 começa dia 18 de maio e termina dia 28 de junho. Então, eu já sei que esse vai ser o período do meu terceiro módulo. E após isso, eu vou ter uma semana de folga. Eu já sei no meu calendário que minhas férias estão programadas, da família, estão programadas para novembro. Então, eu já dividi as minhas semanas de forma que o meu ano, ele vai terminar uma semana antes de entrarmos de férias. Então, aqui eu vou trabalhar de acordo com a minha logística familiar e de acordo com o que eu estou propondo para o meu ano. Então, o primeiro passo é esse. Você tem um calendário definido assim, facilita você a enxergar como que você vai trabalhar durante o ano, As exceções, as intercorrências, elas podem acontecer, mas você já sabe como poder lidar com isso durante o seu ano, ok? Feito isso, do calendário, o próximo passo é você definir quais são as disciplinas que você vai trabalhar com as suas crianças, de acordo com a idade e a fase de cada um. Então, crianças maiores, quais serão as disciplinas que você vai trabalhar? As crianças em pré-alfabetização, alfabetização, você também precisa pensar quais são as atividades extracurriculares que você vai trabalhar durante o ano, esporte, se seu filho vai participar de algum evento, de alguma cantata, enfim, alguma apresentação. Tudo isso você vai primeiro montar uma lista das coisas que você pretende trabalhar durante um ano. E volto a dizer, lá no livro do Blueprint você tem essas listas para que você possa preencher, montar um checklist com tudo isso para que depois você possa explanar isso numa planilha para ficar mais fácil a visualização. Como que eu fiz aqui? O primeiro passo foi pegar uma ficha, dividir os dias da semana e, de acordo com a minha rotina, eu defini quais são as disciplinas que as crianças vão estudar a cada dia da semana. O primeiro passo. Então aqui eu ainda não tenho, apesar de ter definido, mas nesta ficha eu não tenho escrito aqui o conteúdo, como é que vai ser, nada disso. Eu tenho apenas dizendo, na segunda-feira, um exemplo, eu vou trabalhar português, matemática e história. Ponto. Na terça-feira, na quarta-feira, eu vou ter português e matemática, vou ter geografia e vou ter o esporte. Ok, então eu vou primeiro dividir por dia o que eu vou trabalhar.
Ah, mas o meu filho está ainda na fase de pré-alfabetização, de alfabetização. Ok, o que você vai trabalhar com a alfabetização? Ah, eu vou fazer uma atividade fônica disso, vou desenvolver tal coisa, vou fazer umas atividades para desenvolver habilidades motoras, então você vai colocar ali. Só isso. No próximo passo, você vai pegar, no meu caso, né, e aí fica a seu critério, o que que eu fiz? Eu montei uma nova ficha de acordo com a disciplina, como que eu vou dividir essa disciplina. A Susan, nesse livro Mente Bem Treinada, ela dá vários exemplos de formas de você dividir o conteúdo durante o ano e o que que você pode trabalhar em cada um. Um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, português, né? Eu vou ter uma média de 1 hora de estudo para criança maior, de 8 anos e meio. Então eu vou ter ali, eu vou trabalhar com uma leitura, eu vou trabalhar com ortografia, vou trabalhar com caligrafia. Então, quanto tempo mais ou menos eu vou fazer de cada atividade? Ah, eu vou trabalhar 10 minutos de caligrafia diário, atividade de ortografia 15 minutos, 15 minutos de gramática e os últimos 15 minutos de leitura e narração. Um exemplo, você vai definir da forma que você achar melhor, de acordo com a sua realidade e a sua estrutura. Então aqui eu já tenho uma noção de como que eu vou trabalhar. Então se eu vou trabalhar português todos os dias, eu vou trabalhar caligrafia todos os dias? Ok, então todos os dias terá a caligrafia. Ah, a narração vai acontecer 2 vezes por semana, será uma narração de uma fábula, nos outros 3 dias da semana vai ser uma leitura maior. Como que você vai fazer isso? Parece que fica muita coisa, mas detalhar o que você vai trabalhar te possibilita ter um controle melhor de como que você está ensinando essa criança. Você consegue observar melhor como é que ela está aprendendo e aonde estão as dificuldades dela. Pode ser que no passar do semestre você tenha que investir um pouco mais em caligrafia, então você pode diminuir o tempo de uma outra atividade que ele está melhor e colocar mais tempo para caligrafia. Então, distribuir isso fica mais fácil. Outra coisa, não é algo fechado, não, é 15 minutos, cronometrado. Isso é uma forma de você trabalhar, de você aplicar. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, isso vai depender, mais uma vez, de você. Então, para cada disciplina que você for trabalhar, você coloca nessa ficha o que você vai trabalhar. Por exemplo, história. Eu uso um material de história que é dividido por capítulos e aí eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar um capítulo por semana, vou trabalhar 2 dias, eu já defini que são 2 dias por semana. Então, em um dia, o primeiro dia, o que eu vou fazer? Por exemplo, segunda e quinta eu vou trabalhar com história. Então, na segunda-feira, eu vou trabalhar com a leitura do capítulo, a narração e uma atividade escrita para uma criança maior. Ah, mas o meu filho, estou trabalhando história, meu filho tem 6 anos, ele ainda não tá, né? Ele ainda não escreve como uma criança de 9 anos. Ok, então como que você vai abordar a história para essa criança? Ah, ele vai fazer uma pintura, eu vou fazer uma leitura e vamos conversar. Então esse é o primeiro dia. Ah, na quinta-feira, o programa que eu escolhi de história tem um projeto. Então aí nós vamos realizar aquele projeto de história para finalizar a atividade de história da semana. Ah, quanto tempo em média você precisa? 40 minutos? É 1 hora? Você que vai dizer ali, né, dentro da sua programação, quanto tempo. Mas isso facilita a sua organização de tempo, até para você conseguir administrar a rotina da casa, saídas externas, né, que você vai ter durante a semana. Após você ter feito essa ficha com as disciplinas que você escolheu e delimitando o que você vai trabalhar dentro daquela disciplina, você pode montar um horário de estudos, tá? Eu fiz uma planilha à parte onde eu apresento uma coluna onde eu tenho as disciplinas que as crianças vão estudar durante a semana e aqui eu vou estabelecer os horários do dia. Então, se história vai ser no período da tarde, qual o melhor horário da tarde que eu vou aplicar história? Vai ser de 3 às 4 da tarde, vai ser no final da tarde, vai ser logo depois do almoço. Então eu vou
escrever isso daqui nessa minha planilha, nessa tabela, para facilitar a visualização. E normalmente o que eu faço? Eu plastifico essa tabela e deixo uma tabela no meu planner ali, mas eu deixo essa tabela exposta na minha área de estudo, para que eu, não só eu, mas o pai e as crianças possam ver em que horário as coisas vão acontecer, principalmente para as crianças maiores. Isso vai criando o hábito da criança poder já ter uma previsão do que vai acontecer ali naquele período e quais os horários que ela vai sentar para fazer aquela atividade específica. Mais uma vez, mas a sua tabela, o horário é daquele jeito, começa a tal hora, termina a tal hora. Nós temos uma dinâmica, estamos em casa, né, e pode acontecer alguma coisa ali que possa interferir nesse horário, mas, mais uma vez, a ferramenta nos possibilita e nos dá a condição de previsão, de eu saber o que vai acontecer, o que está previsto, e aí eu consigo administrar as minhas intercorrências durante o dia ou durante a semana. Então, esse é o próximo passo do planner. Quando você faz isso, você consegue ter um pouco mais de segurança para trabalhar as suas atividades. Por quê? Porque isso te dá uma previsão do que vai acontecer e como deve ser feito. Então você tem tempo para poder separar as atividades que vão ser feitas durante a semana. Você pode, uma semana anterior, você já vai ter a previsão do que você vai ensinar na próxima semana. Naquele dia, num dia específico da semana, se você tiver que fazer mais saídas externas, você tem como ajustar esse horário antecipando ou colocando essa disciplina para um outro dia, não é? Na hora de você escolher uma atividade extra, você já vai saber se você pode escolher se é melhor o período da manhã ou à tarde. Então, essas fichas aqui, elas são ferramentas que me dão previsão daquilo que vai acontecer durante os meus momentos de atividade, ok? Então esse é o segundo passo aqui do planner. Bom, dando continuidade ao que nós já fizemos anteriormente, de dividir as disciplinas que você vai abordar durante o ano, como que você vai distribuí-las durante a semana e dentro de cada disciplina o que você vai trabalhar de acordo com a especificidade de cada uma. Eu vou passar para um próximo exemplo, dando o exemplo de história, né? Como que você pode colocar o seu conteúdo dividindo em módulos e semanas para facilitar a sua organização. No meu caso específico, o que eu fiz? Eu peguei o material que eu já escolhi de história e vou distribuir, né, todo aquele conteúdo já selecionado para 2020 dentro de módulos e semanas. Para isso, eu montei uma tabela onde eu tenho cada semana, então são 6 semanas, e os módulos. E o que eu fiz? Eu montei uma legenda de cores para facilitar. Lembrem que lá no meu calendário inicial, quando eu expliquei para vocês que eu fiz o meu cronograma anual de 36 semanas, eu fiz uma legenda de cores. Para cada bloco, para cada módulo de 6 semanas, eu tenho uma cor específica. Então, aqui nessa tabela de planejamento anual, onde eu vou apenas colocar o ano, o nome da criança e a disciplina. Eu usei as mesmas cores, então o meu módulo 1, a cor do meu módulo 1 confere com as mesmas 6 semanas do meu calendário e assim sucessivamente. Então aqui, quando eu olho para minha tabela de planejamento do ano, eu já consigo linkar o meu módulo com o mês correspondente, as semanas correspondentes do meu calendário. Então isso facilita a minha logística de organização e para que eu não me perca, né, de ter que ficar toda hora conferindo qual é a semana, um mês. Então isso daqui a gente vai criando um hábito e chega um momento que você já consegue identificar claramente as semanas do calendário correspondente com o que você tem aqui na tabela. Feito isso, eu vou pegar o meu conteúdo de história, quantos capítulos eu tenho lá no meu livro e vou distribuir durante as minhas 36 semanas do ano.
No meu caso específico, eu trabalho um capítulo por semana, que é o suficiente para as crianças. Você pode trabalhar um capítulo, dependendo do material que você usa, você pode trabalhar ele por 2 semanas, 3 semanas, às vezes um capítulo por mês. Eu não sei qual é a sua realidade. Você que vai definir de acordo com aquilo que você tem, que você já programou, ou de acordo com a idade da sua criança. No meu caso, eu vou fazer por semana. Então, como que eu faço? No módulo 1, eu vou trabalhar as 6 semanas. Então, eu tenho escrito aqui para cada semana o número e o nome do capítulo que eu vou utilizar. No meu material eu tenho o livro texto e tenho o livro de atividades. Então eu já vou colocar lá um exemplo. Eu vou começar o próximo ano, eu estou na parte de Roma. Então eu tenho lá vários capítulos sobre Roma. Então na semana 1 eu vou trabalhar o capítulo 27 do meu livro de leitura e vou trabalhar o capítulo 27 de atividades. Então eles já estão anotados aqui na semana. Ok, então eu vou fazer isso para todas as semanas do ano. Quando eu jogar aqui nessa tabela, eu já terminei essa tabela de anotar, né, todos os capítulos. Quando eu chegar lá na 36ª semana, né, minha última semana de aula, eu já vou ter eu vou conseguir ver tudo aquilo que eu estudei com as crianças de história naquele ano. Mas olha só, Arielle, eu prefiro me programar a cada 2 módulos ou um módulo. Não tem problema, você não precisa preencher essa tabela completa. Você pode, se você achar melhor, preencher por módulo de 6 em 6 semanas. Como você tem uma semana de folga entre um módulo e outro, você pode usar essa semana para programar as suas próximas 6 semanas. Isso não tem problema nenhum. Mas e se você programa tudo e aí no seu primeiro módulo, na 3ª semana, você não conseguiu trabalhar história, aconteceu alguma coisa? Não tem problema nenhum, você vai lá na sua tabela e vai fazer o remanejamento da semana. Pode ser que você tenha que trabalhar 2 capítulos na semana, então isso é muito dinâmico. Mais uma vez, isso daqui é uma previsão do que vai acontecer. A partir daqui, eu consigo já fazer o quê? Como eu já tenho meus capítulos definidos por semana, né, por módulos, eu consigo já selecionar aqueles materiais complementares que eu gostaria de trabalhar com a criança, as leituras complementares. Por exemplo, no caso de história, eu estou estudando sobre Roma, então eu posso fazer o quê? Eu já posso me antecipar e já procurar livros de leituras complementares, leituras fáceis, né? E aí, dependendo da idade da sua criança, você pode utilizar livros com bastante figuras, que vão contar curiosidades, que vão falar da cultura de uma forma mais leve, mais dinâmica, para complementar aquele capítulo que você trabalhou com ela. Então, por exemplo, esse daqui é um livro complementar que eu vou utilizar para os estudos da Roma, né? No estudo da Roma Antiga. Outros exemplos também, né? Nós estamos finalizando Grécia, então aqui dentro do meu planejamento eu me programei, por exemplo, essa é uma leitura complementar. Então aqui eu tenho figuras, curiosidades, dados, datas, né, as principais datas dos acontecimentos dentro da linha cronológica e tudo mais. Então esse daqui, por exemplo, são leituras complementares que eu já havia feito a seleção quando eu tinha programado as minhas semanas de estudos de história. Esse daqui é um outro também de leitura complementar, aonde eu vou ter, tá vendo? São bastante figuras, são informações pequenas, narrativas bem práticas para as crianças lerem, mas que complementam o meu estudo de história. Mas aonde que você vai colocar isso daqui? Então, você pode... Essa tabela aqui é uma tabela bem objetiva, que te dá o tema e o capítulo, mas você pode colocar a página do livro, ou você pode também anotar o nome do livro de leitura complementar. Eu costumo fazer o quê?
na página anterior a essa tabela, vai ter uma página com história. Então aqui eu já coloco o nome do meu material principal e as leituras complementares. Então eu anoto os livros que já foram selecionados para as leituras complementares, eu já anoto nessa primeira página. Então aqui, por exemplo, eu tenho Roma Antiga, aí eu tenho a parte da Grécia, quais os livros que eu escolhi para trabalhar as leituras complementares sobre a Grécia. E após você ter feito essa tabela, o que eu montei, que eu acrescentei nesse meu planner para facilitar? Né? Lembra que eu falei lá que eu torno o meu planner um material de registro. Então, além dele ser flexível para eu controlar os dias da semana que eu vou aplicar atividade, como que isso vai ser feito, ele também é o meu registro de tudo aquilo que eu já fiz. Então, quando eu terminar o ano, eu não vou precisar montar relatório anual, ou relatório semestral, ou pegar uma agenda, um caderno, alguma coisa para ir lá e anotar como é que foi o desempenho das minhas crianças. Não, isso já está aqui. Como que isso foi feito? Eu montei umas fichas de registro de atividade. Para cada disciplina, eu tenho esse registro de atividades, que eu uso de que forma? Eu tenho lá para marcar se vai ser um registro mensal, semanal ou quinzenal. No caso de história, eu posso fazer um registro semanal. Como que isso acontece? Eu vou colocar o conteúdo que eu vou utilizar aquela semana. Então, por exemplo, o título aqui é o Império Romano. Qual livro adicional que eu vou querer complementar? Então eu vou pegar e vou colocar o nome do livrinho lá que eu vou utilizar como leitura complementar. E depois disso eu vou ter um quadrinho onde eu vou anotar o quê? Os meus objetivos. O que eu pretendo alcançar ao sentar com o meu filho e ensinar para ele sobre a Roma Antiga, sobre aquele capítulo introdutório. Coisa simples, mas que vai fazer eu parar para poder pensar o que eu quero que ele aprenda. Então eu vou colocar de forma simples, uma ou duas ou dois objetivos ali que respondam ao conteúdo que eu vou aplicar. Depois disso eu fiz um tópico com a descrição das atividades, que nada mais é as minhas atividades propostas no meu material. No meu material de história, ele já me dá lá que eu preciso fazer uma narração sobre aquele assunto estudado. Depois ele me diz que eu preciso fazer, eu tenho quais as atividades que a criança vai fazer. Por exemplo, às vezes tem um assinale X, tem um complete, desenhos que ela vai precisar pintar e os projetos que ela vai precisar realizar daquele capítulo. Então isso daqui eu coloco em tópico na descrição da minha atividade. Então já está aqui o que eu vou aplicar de atividade referente àquele capítulo de história. E depois eu tenho uma parte onde é a metodologia. Você pode usar esse termo, também pode não usar, fica a seu critério. Mas de que forma que eu vou apresentar isso para minhas crianças? Eu vou fazer uma leitura em voz alta, enquanto eu faço a leitura eu vou dar o desenho para ela pintar. Eu vou fazer uma aula expositiva, né? Nós vamos fazer fantoches. Você vai escolher a forma de apresentar esse conteúdo para suas crianças. Então, isso já faz parte do seu registro. E por final, quando você já tiver feito essa atividade, já ter concluído, você pode ir num espaço chamado anotação e conclusão e colocar o desempenho da criança, se você quiser. Meu filho aprendeu tal coisa, né? Ele teve dificuldade em tal situação, eu vou precisar complementar. Aqui fica a seu critério preencher ou não. Mas esse registro de atividade, ele já fica montado com os detalhes do que aconteceu para aquele conteúdo, para aquela disciplina que você planejou. Na opção, você pode também fazer, dependendo do material que você usa, você pode fazer apenas um registro mensal, né? Como que você faz? Você vai lá, marca mensal e condensa isso tudo dentro dessas caixinhas aqui, que eu coloquei desses espaços, falando tudo o que você pretende fazer e como é que foi isso no final das 4 semanas, por exemplo, de um mês.
Como os módulos são de 6 semanas, você tem várias opções. Você pode fazer um registro por módulo, registrando dentro dessa opção que eu dei todas as 6 semanas. Você pode, Ariela, eu prefiro fazer semanal. Ok, você vai fazer 6 registros semanais. Para mim não dá, é muita coisa, eu tenho muito criança, quero fazer quinzenal. Não tem problema. Você pode vir aqui e marcar quinzenalmente o seu registro. Então você teria 3 registros, por exemplo, de história, para o seu módulo de 6 semanas. Então é algo bem dinâmico, aonde eu apenas fiz para facilitar a minha forma de registro. Depois eu posso disponibilizar para vocês esses modelos de ficha no Drive lá, no meu Instagram, para que vocês possam ter uma ideia de como abordar, de como fazer. Não é nada rígido, mas sim algo que possa te ajudar e te dar ideias de como que você pode fazer esse registro. Então, para finalizar, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, finalizando como que a gente registra uma disciplina, como que a gente pode dividir isso e distribuir isso em semanas ou módulos, tá bom? Outra informação importante que eu gosto de inserir dentro do Planner mensalmente o registro de eventos. O que seria esse registro? É aquela atividade que a criança participa, mas que ela acaba tendo um objetivo pedagógico, um ensinamento, algo que vai servir durante o meu currículo. Por exemplo, vai ter uma feira de ciências, né, do grupo de apoio, ou vai participar de uma feira de ciências que está sendo promovida na cidade. Então eu coloco ali o nome do evento, qual o objetivo desse evento, o que ele proporciona. Alguma anotação extra e local e data, porque isso eu considero como as minhas atividades extracurriculares, né, para enriquecer o aprendizado da criança. Então é uma ficha bem simples e ela fica localizada onde? Junto com a minha organização diária ali de cada mês, tá? Então eu também vou disponibilizar essa ficha e aí, caso vocês queiram usar, sintam-se à vontade. Bom, como que ficou o meu planner depois de eu ter organizado todas essas fichas, de ter colocado todos esses registros? A primeira parte do planner eu vou ter as informações, que eu já apresentei, os dados, as fichas de leitura, o cronograma de cada mês. Lá no final, eu abri uma página, né, onde eu coloco os meus planejamentos e registros de atividades. E aí ele vai ficar como? Eu separei por abas e por disciplina. Então, para cada disciplina, quando eu vou pegar lá a história, o exemplo que eu dei, eu já vou ter dentro da minha aba de história, eu já vou ter o meu planejamento anual, que eu mostrei para vocês, sobre as semanas e os módulos. Eu vou ter já o meu registro de atividades, então aqui eu já programei, né, as minhas 6 semanas do primeiro módulo. Então, já está tudo pronto. Um detalhe é que quando você usa uma disciplina para todas as crianças, por exemplo, história, apesar de serem idades diferentes, mas todos estudam juntos. Então, eu não preciso fazer um registro específico para cada criança. Eu posso fazer um único registro e caso você queira colocar alguma observação, você apenas coloca atrás dessa ficha uma observação, que as crianças maiores fizeram tais atividades e as menores tais. Mas já está tudo ali montado. Então você, para cada aba, né, que eu identifiquei aqui como a disciplina, eu já fico com essas fichas e com essa minha tabela de módulos e semana. Então é assim que funciona, no meu caso, é a forma como fica montado o meu planner. Quando chegar no meio do ano, eu vou fazer as novas, eu vou apenas dar continuidade àquilo que já foi programado no meio do ano e verificar se eu preciso fazer algum ajuste de algum registro, acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Então esse será, no caso, o modelo do meu planner para 2020, ok? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar.
em relação ao planner, como que a gente pode organizar, né, as disciplinas e tudo mais. Caso alguém tenha alguma dúvida e gostaria de algum esclarecimento do que eu falei, ou até mesmo algo que eu não abordei aqui, mas que surgiu essa dúvida, você pode me mandar uma mensagem pelo direct que eu vou te responder e tentar deixar o mais claro possível, tá? Então, espero que possa ter auxiliado vocês, que possa ser uma forma de contribuir, né, com outras famílias, essa questão da parte prática do registro e planejamento. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui, final, sobre essa questão de ferramenta. Muitas vezes você pode pensar assim, nossa, Arielle, mas é muita coisa, muito registro, muita ficha. Gente, a ferramenta, nós escolhemos ela e usamos para que possamos alcançar os nossos objetivos, né, que são estabelecidos lá no início de tudo. Então, não necessariamente essa ferramenta que eu uso, a forma que eu uso, ela vai ser útil para você, mas ela pode te dar ideias, você pode usar apenas um fragmento, uma parte dessa ferramenta. E ferramenta de trabalho você pode adaptar da forma que você achar melhor, de acordo com a sua rotina, tá? Você pode até talvez pensar assim, nossa, mas parece um registro escolar, tem muita coisa. Essa é a forma como eu utilizo. Você pode, por exemplo, usar até uma ferramenta do mundo corporativo, da administração, e adequar a sua rotina na sua casa, né? O ensino domiciliar, ele permite isso, porque é algo individualizado, é algo de acordo com aquilo que você propõe ensinar. Então, não fique talvez preocupado, né, no sentido, nossa, mas para eu ter um planner ou para dar certo o meu registro tem que ser assim? Não, essa é uma das formas. Você pode até acrescentar mais formas de registro, você pode utilizar outras ferramentas, mas o importante é que você tenha em mente que a ferramenta, ela é utilizada para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, se ela não alcança o seu objetivo, pode ser que você está usando ou ela de uma forma inadequada, ou realmente ela não atende a sua rotina, aquilo que você se propôs. Então, você precisa escolher uma nova ferramenta, um novo meio de registros para se adequar. Ok? Então eu espero que tenha sido válido para vocês de alguma forma esse compartilhar aqui de atividades, de ferramenta e tudo mais. Eu vou deixar disponível para vocês no Drive os modelos de fichas que eu fiz, que eu uso. E também vou deixar para vocês aqui o endereço de alguns Instagrams, né, de mães que produzem materiais, planner, e que também têm feito esse trabalho de divulgar e de colaborar na parte de tentar esclarecer como que se pode planejar um ano de educação domiciliar, ok? Obrigada por você estar esse tempinho aqui nos ouvindo e estando aqui conosco. Um grande abraço!